Bom dia, irmãos. Na graça e paz do nosso Senhor Jesus. E parecia longe, mas chegou domingo pela manhã, nosso último momento juntos. E como eu disse ontem, foi um grande privilégio estar aqui com vocês. Queria agradecer por poder compartilhar algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração ao longo desses anos. E foi um privilégio. Feu, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. E a pergunta é séria, Fio. Não sei até que horas que eu posso ir. Mais ou menos a que horas? 1 hora. Se for menos, vocês perdoam, né? Tá bom, então. Aqueles de vocês que estiveram na primeira noite, na sexta-feira à noite, vocês devem se lembrar que eu falei muito brevemente sobre alguns aspectos da nossa experiência logo que nós chegamos no Marrocos como família, como missionários. E foi um processo de choque cultural, foi um processo em que nós tivemos que nos adaptarmos de diferentes maneiras, conceitos totalmente diferentes. E eu não sei se vocês já estão vendo a foto. Eu costumo dizer que isso foi mais ou menos 15 quilos atrás. Então, nosso primogênito, o Felipe, nasceu aqui em São Paulo com 10 meses, foi com a gente para o Marrocos. Minha esposa, Rosângela, minha filha, Priscila, que nasceu no Marrocos, numa situação, umas condições de parto bem difíceis. Meu genro, Lucas, minha nora, Cris. E aqui nós temos só 3 netinhas, mas há 4 meses nasceu a 4ª neta. E dizem eles que vão parar por aí, não sei. Então, tem sido um privilégio, uma alegria ver a família crescendo. E eu quis colocar isso logo no início, porque eu vou me referir hoje a uma situação que nós vivemos como família, quando nós fomos com o Felipe, que vocês veem aí na foto, e ele tinha apenas 10 meses de idade, e foi uma circunstância bastante desafiadora. Mas antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, eu queria fazer um desafio para os irmãos. Como eu percebi que aqui nós temos gente muito preparada, muito inteligente, Feu, ainda tem algum livro lá do A Missão da Igreja hoje? Tem? Eu vou fazer um desafio para que quem conseguir, quem participar, obviamente, e superar esse desafio, vai ser, por minha conta, vai ganhar totalmente grátis uma viagem só de ida para o Afeganistão. Não. Vamos pensar em outro prêmio, que eu quero mais gente participando. Você vai ganhar totalmente grátis um livro escrito por Michael Gorin, que tem muitos dos assuntos que nós tratamos aqui esses dias, que se chama A Missão da Igreja Hoje. E o desafio é muito simples. Logo que nós chegamos no Marrocos, nós começamos já, a partir da primeira semana, a aprender o árabe. E eu sei que tem gente aqui de diferentes organizações que trabalha com tradução da Bíblia, etc. E o árabe, à medida que nós começamos a aprender o árabe, nós começamos a perceber que eu tinha alguns músculos aqui que eu não sabia que existia, porque você tem que começar a desenvolver alguns sons que ficam bem complicados para aqueles de nós que não estamos acostumados. Então, por exemplo, eu me lembro quando, numa das aulas, né, o professor marroquino chegou para a gente e ele disse que nós tínhamos que dizer a letra H.
Só que como ele resolveu fazer isso? Ele colocou uma vela acesa na nossa frente. Se o fogo se mexesse, a chama se mexesse, estava errado. O espelho não pode ficar embaçado. Você não pode sentir o seu ar na sua mão. E aí tinha um outro som que era um tal de Ain. Vem aqui de baixo. Então, com essas dificuldades, claro que chegava no fim da aula, minha garganta estava doendo, já de tanto tentar repetir corretamente essas diferentes letras, nós começamos pelo mais básico, que não tivesse necessariamente todas essas letras complicadas, esses sons complexos que nós não estávamos acostumados. E daí nós aprendemos, né? Naquele país, quando você... É muito interessante, porque quando eu saía com a minha esposa caminhando pelo meio da rua, eu não podia sequer segurar na mão dela, porque isso era muito vergonhoso. E, de preferência, eu tinha que andar na frente e minha esposa alguns passos atrás. Acho que é bíblico isso. Não vamos entrar não vamos entrar nesse aspecto. E eu não podia carregar meu filho no colo. Era vergonhoso que um homem fizesse isso. Então, ou minha esposa carregava meu filho pendurado, com um pano nas costas, como é o típico, ou era pelo menos naquela época, e eu, de mãos abanando, passeando com ela pela cidade. E se eu fizesse o contrário, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas nós estaríamos comunicando algo que nós não queríamos estar comunicando, que eventualmente afetaria a minha capacidade de poder compartilhar o Evangelho, porque se ele não respeita você como pessoa, ele não respeita a mensagem que vem de você. E essas situações complicadas, eu me lembro que uma vez, pela própria missão, me pediram para que eu fosse para o Cazaquistão. O Uzbequistão tinha se tornado independentes logo depois da queda do Muro de Berlim. E daí eu me lembro que eu fui numa igreja, lá era proibida na época a existência de igrejas, um frio, não sei quantos graus abaixo de zero, e nós fomos numa igreja subterrânea e tinha lá um grupo de irmãos. Eu acho que quem nasceu no Cazaquistão é cazaco, né? É isso mesmo? Eu acho que é, apesar de ser um nome estranho. E aí havia vários irmãos, e daí me pediram para dar uma palavra. Obviamente eu não falava o idioma local. Eu falei inglês, alguém me traduziu para o alemão e alguém traduziu para o cazaco. E aí uma pequena saudação de 10 minutos acabou se transformando em quase 25 minutos. Mas até aí tudo tranquilo, dei a saudação, acabou o culto, todos os pastores e líderes estavam no púlpito e eles pediram para que eu me sentasse também no púlpito. E daí eu percebi, e estamos falando dessa questão de adaptação cultural, não fazer algo equivocado que vai comprometer depois o seu ministério naquela cultura, eu percebi que os irmãos se levantaram, vários deles muito altos, barbudos, bigodudos, e eles começaram a se despedir um dos outros com o ósculo santo. E aí tudo bem, porque no Marrocos eu não posso andar de mãos dadas com a minha esposa, mas eu posso, quando eu encontro um amigo, a primeira coisa que eu faço, eu preciso dar 3 beijos no rosto dele. Pense o que você quiser, mas era isso que eu tinha que fazer. Só que lá no Cazaquistão, quando chegou na hora do ósculo santo, eu vi lá os irmãos se despedindo com o óculos santo, com um beijo na boca. E aí todos eles, sorridentes, começaram a vir na minha direção. Se
Se vocês me convidarem para a próxima conferência, nem que seja para uma oficina, eu conto o final da história. Então agora vocês vão ficar sem saber o que aconteceu. Mas voltando ao desafio que eu quero fazer para vocês hoje, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero saber quem está disposto, eu vou falar só uma vez, a expressão oi em árabe. E quem repetir corretamente vai ganhar absolutamente grátis o livro do Michael Gorin, A Missão da Igreja Hoje. Eu assim até escutei por aí algumas pessoas querendo comprar o livro, né? E caso você não conseguiu, está aí a sua oportunidade. Caso não tenhamos mais aqui, eu posso mandar pelo correio. Mas eu gostaria de saber de quem gostaria de participar desse desafio. De dizer, eu vou dizer uma vez, você vai escutar com muito cuidado, e você então, se você repetir corretamente, ou muito próximo do correto, vamos dar um desconto, você vai ganhar o livro. O desafio está claro qual é o desafio? Então, obviamente, antes de eu falar oi, eu quero saber quantos de vocês estão dispostos a participar do desafio. Valendo um livro, você não está perdendo nada, você pode perder o respeito dos irmãos pelo que você vai falar, mas... Aqui, eu já vi vários, tem professor do seminário que está participando também? Meu irmão, por favor, né? Eu queria ver os irmãos das novas tribos, ninguém? Bom, já pelo menos umas 20 pessoas levantaram a mão que vão querer participar desse desafio. Então, depois, todos aqueles que falarem corretamente, depois podem fazer uma fila aqui. Se mais do que um falar corretamente, mais do que um vai ganhar do livro, sem problema nenhum. Preparados com o ouvido? O ouvido tem que estar afinado, tá bom? Então, eu vou dizer agora uma vez, oi, em árabe, principalmente na versão marroquina, e que cada vez que você encontra uma pessoa no meio da rua, você é um amigo seu, você fala isso para essa pessoa. E a palavra é Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bom, para a fila não ficar muito grande, eu vou pedir para que você, da onde você estiver, você tenta repetir, e daí se eu achar que está mais ou menos, eu vou pedir para você falar aqui do microfone, senão você não vai precisar nem sair daí. E eu espero, Phil, que tenha pelo menos uns 30 livros aí preparados, né? Eu te passo um Pix depois para cobrir. Parou na metade, parou nos primeiros 10%. Meu Deus. Eu não vou pedir para você falar no microfone, não. Eu até acho que você tem dom de línguas, mas nesse caso... Esse caso não funcionou. Só 2 valentes? Mais algum quer se arriscar? Não, eu falei que eu não ia repetir. Se eu repetir, eu vou ter que te dar meio livro, e daí vai ficar complicado. Pois não, irmã? Isso é metade? Eu quase acabo com a minha voz aqui para dizer, e a irmã fala meia palavra e falou que é metade.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. O Ru, acho que o Ru ia sair direitinho. Gente, brincadeiras à parte, me livrei de ter que comprar 30 livros. Ufa, uma vez eu fiz isso numa igreja com 6.000 pessoas e eu prometi que eu ia dar um livro para cada um que acertasse. O risco era muito grande. Uma pessoa conseguiu. Respirei aliviado, porque senão seria um problema bastante sério. Mas quando nós pensamos, né, em todos esses aspectos de uma cultura, um idioma tão diferente, aquilo que nós precisamos aprender, vocês se lembram que eu mencionei no primeiro dia, João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e esse habitar significa que literalmente ele viveu como um de nós, para que ele pudesse anunciar as boas novas, e essas boas novas chegaram até nós. E para mim tem sido muito impressionante rever, muitas vezes depois de várias décadas, os irmãos representando algumas organizações missionárias que estão trabalhando de uma maneira já há décadas, trabalhando de uma maneira muito séria no preparo do missionário, ensinando linguística, preparando pessoas para a tradução da Bíblia, preparando pessoas para que possam ir para a África, para aquelas regiões onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Seminários bíblicos como esse que eu não conhecia e que estão fazendo um trabalho sério que faz parte da grande comissão de ensinar todas as coisas para que a gente verdadeiramente possa cumprir com aquilo que Deus deixou sob a nossa responsabilidade. E isso alegra o meu coração e é um aspecto extremamente positivo daquilo que Deus tem feito no Brasil, em vocês e através de vocês. E ontem à noite eu abordei um tema, tentando resumir um pouco o que nós tínhamos visto ontem na parte da manhã, chegando num ponto onde eu disse que uma das principais perguntas que nós precisamos fazer é: como é que eu posso glorificar a Deus? E a minha resposta foi que eu glorifico a Deus. Uma das maneiras que a gente pode responder a essa pergunta é dizer que eu glorifico a Deus quando, em qualquer situação que eu estiver, seja na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, no campo missionário, eu fizer alguma coisa de tal maneira que faz com que a imagem de Deus seja visível na minha vida e que Deus vai olhar para mim e para a forma que eu atuei naquela determinada situação e vai dizer: estou orgulhoso de você, porque a maneira que você atuou reflete os valores do reino de Deus, que é o que nós devemos fazer por onde nós caminhamos. Isso pode ser traduzindo a Bíblia, isso pode ser estabelecendo uma nova igreja nos confins da terra, isso pode ser aqui na cidade com um projeto evangelístico, pode ser ensinando no seminário, pode ser de diferentes maneiras. Não temos como dicotomizar. Tudo que nós fazemos tem que ter uma dimensão missionária. E dentro disso, alguns dos projetos que nós estaremos envolvidos vai ter uma intenção missionária, que é a ideia de que estou atuando intencionalmente para que pessoas que ainda não escutaram o Evangelho o escutem de uma maneira clara e tenham oportunidade de responder positivamente ao apelo
de confiar em Cristo e no seu sacrifício na cruz para que seus pecados sejam perdoados e você comece a fazer parte desse novo reino que foi estabelecido, foi iniciado a partir daquele momento em que nós vemos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E ontem eu passei uma boa parte do nosso tempo tentando explicar e reafirmando que, sim, em alguns aspectos nós estamos glorificando a Deus, ou em algumas situações nós estamos glorificando a Deus, mas existem, e ontem eu mencionei, algumas razões sociais, filosóficas, que estão impedindo com que nós verdadeiramente possamos nos entregar de uma forma plena nas mãos de Deus, para que Ele nos use para refletir a sua imagem por onde nós passarmos, vivermos uma vida santa por onde nós passarmos. E hoje, na nossa conclusão, eu quero mencionar mais um aspecto, né? Então, nós temos o lado muito positivo do que já está sendo feito, do que Deus, da maneira que Deus tem usado cada um de vocês para que o nome dele seja glorificado, mas, infelizmente, ainda existe muito a ser feito. E esse muito que ainda existe a ser feito não está sendo feito por algumas razões. E além daquelas razões que eu mencionei ontem, que tem a ver com nós estarmos permitindo ser permeados pelos valores deste mundo, como o irmão mencionou, o pastor Gessé mencionou na oração, nós temos a ordem de não nos conformarmos com esse mundo, mas de sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, e está acontecendo o contrário, em alguns casos pelo menos. E hoje eu gostaria de falar de uma razão teológica que, na minha opinião, está fazendo com que isso levante barreiras e crie empecilhos para que a gente possa verdadeiramente viver uma vida que glorifique o nome de Deus e que contribua para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. E para isso nós vamos usar algumas passagens bíblicas relacionadas ao apóstolo Paulo. E essas passagens bíblicas vão mostrar um contexto em que Paulo estava vivendo. E antes disso, a passagem que o irmão leu hoje de manhã no nosso devocional, falava lá que Paulo foi pregar em Atenas e havia dois tipos de pessoas que está mencionado no texto, epicureus e estoicos, que são duas linhas filosóficas que tinham penetrado na mente dos atenienses, que fazia com que eles atuassem e acreditassem de diferentes maneiras, que levava-os a ter uma cosmovisão diferente da cosmovisão apresentada na Bíblia, e Paulo, conhecedor profundo do Antigo Testamento, mas também das correntes filosóficas da época, ele sabia como comunicar de tal forma que rebatia já alguns dos pressupostos de algumas dessas correntes filosóficas. Paulo estava muito atento àquilo que nós conversamos ontem à noite. E hoje eu queria falar sobre, normalmente nós não damos esse título, nós costumamos, a oração era que minha garganta aguentasse até hoje, então parece que até o final aguenta. Nós costumamos chamar de terceira viagem missionária de Paulo, que nós entendemos que ele fez 3 viagens missionárias, mas eu gostaria de falar da 4ª viagem missionária de Paulo. E a razão por nós não está, uma das razões teológicas que nos levam a não estarmos cumprindo adequadamente a missão da igreja hoje, tem a ver com o fato, inclusive, de nós não nos atrevermos a
intitular os acontecimentos que nós vamos ver como quarta viagem missionária, porque nós não vemos como uma viagem missionária. E o subtítulo que eu coloquei para a quarta viagem missionária tem a ver com uma experiência que minha esposa e eu vivemos, convicção ou conveniência, e que eu explico daqui a pouco. E o nosso contexto, daqui a pouco vai aparecer um mapa, mas primeiro deixa eu compartilhar capítulo 19, versículos 11 e 12 do livro de Atos, que é uma passagem que fala quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso hoje está na Turquia, na parte ocidental da Turquia. Era uma cidade extremamente importante naquela época, continua sendo, tendo a sua importância, principalmente na questão turística, e diz a palavra de Deus no capítulo 19, versículos 11 a 12, do livro de Atos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Atos 19, 18 a 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E aqui nessas duas passagens que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo já estava há mais de 2 anos na cidade de Éfeso. Imagine você um missionário sendo enviado pela sua igreja, no caso a igreja base, o que nós hoje chamamos de igreja enviadora do apóstolo Paulo, era a igreja de Antioquia, na Síria. Imagine você indo para uma cidade que o Senhor te enviou, em outro país, em outra região, com outra cultura, com diferentes ênfases, com diferentes problemas econômicos, sociais, e no meio daquele processo de Paulo de estar cumprindo a grande comissão, e ele durante 2 anos ensinou todas as coisas que Jesus lhes havia ordenado que deveriam ser ensinadas, Paulo começa a ver frutos, e coisas impressionantes estavam acontecendo. Pessoas eram curadas. O poder que estava se manifestando através da vida de Paulo era tão forte que acontecia algo que nós normalmente, como evangélicos, digamos, tradicionais, criticamos muito, que o simples fato de alguém chegar perto ou tocar na roupa de Paulo fazia com que o espírito fosse embora ou que o apóstolo fosse, a pessoa fosse curada. Deus se manifestava de maneira absolutamente poderosa. Aquelas pessoas da cidade que, apesar de todo o grau de instrução e filosófico que eles tinham, estavam muito envolvidos em magia negra. As pessoas que estavam envolvidas em magia negra e se convertiam, iam à praça pública, fizeram uma montanha com livros de magia negra que valiam uma fortuna, e por conta da transformação que havia acontecido na vida deles, por conta do encontro que eles tinham tido com o Senhor Jesus, queimaram todos aqueles livros, mostrando que eles estavam vivendo em novidade de vida. As coisas velhas já passaram. E eu fico sempre me colocando, tentando me colocar, que obviamente não consigo, mas eu fico tentando me colocar no lugar do apóstolo Paulo.
E fico imaginando, bom, 1986, a nossa igreja, Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, nos enviou para o Marrocos. Marrocos, um contexto onde 99,9% da população é muçulmana, proibida a pregação do evangelho, perseguição, cultura diferente, idioma diferente, etc, etc. E de repente, Deus começa a abençoar o trabalho e eu começo a ver centenas de pessoas se convertendo, espíritos malignos sendo expulsos, pessoas sendo curadas, a igreja do Senhor crescendo em números, pessoas entregando bens caros que compraram com muito sacrifício para serem queimados, mostrando publicamente a transformação que houve na sua vida. Na minha cabeça eu fico pensando e eu faria o seguinte: olha, deixa eu escrever para a minha igreja. Eu vim para cá somente por 3 anos, 4 anos, mas Deus está abrindo tanto as portas. E tem tanta coisa bacana acontecendo, e Deus está fazendo milagres, as pessoas estão sendo impactadas com o Evangelho. Então deixa eu escrever para a minha igreja, dizendo: olha, o Senhor está abençoando, o Senhor está abrindo portas, a igreja está sendo estabelecida. Portanto, eu entendo que pelo fato de Deus estar fazendo milagres, fazendo a sua obra, e ao mesmo tempo abrindo portas, nós temos essa teologia da porta aberta, lembra? E não é a organização Portas Abertas, da qual eu sou membro da diretoria, então eu tenho que tomar cuidado. Não estou falando da organização Portas Abertas, estou falando da nossa teologia de que se Deus abriu as portas, eu vou, se Deus não abriu a porta, eu não vou. E eu escreveria para a igreja dizendo: vou ficar aqui, Deus abriu as portas, as coisas estão acontecendo, quem sabe a gente possa construir e ter uma igreja de 3.000 pessoas, daqui a pouco essas 3.000 pessoas, imagina só se nós treinarmos esse pessoal todo e nós conseguirmos mandá-los por toda a Ásia Ocidental, por toda a Ásia Oriental, e essas pessoas vão causar um tremendo impacto por Cristo. Portanto, igreja enviadora, eu permaneço aqui por mais 2, 3, 4 anos e eu agradeceria se eu pudesse continuar contando com o apoio de vocês. Mas logo em seguida, versículo 21 do capítulo 19, nós vemos algo absolutamente inesperado da nossa perspectiva, da nossa teologia da porta aberta. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me também ver também Roma. Paulo fez algo totalmente diferente do que pelo menos eu esperava. Em vez de ele dizer: obrigado, Senhor, por abrir as portas e ficar aqui mais 3 ou 4 anos, ele fala: o que eu tinha que fazer aqui já está feito, e Deus está me orientando para seguir em frente para outros campos. E é interessante que nesse processo de sair da cidade de Éfeso, indo para Jerusalém, Paulo escreve aos romanos, a igreja que havia lá em Roma, para dizer aos romanos que eu estou passando por Jerusalém, mas eu quero chegar até vocês. Vejam só que interessante, capítulo 15 do livro de Romanos, primeiro versículo 20, depois 22 a 24, Paulo dizendo aos irmãos em Roma, esforçando-me, dizendo o que ele já tinha feito, por pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. E foi por isso que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, porque entendia que ainda havia coisas para serem feitas pelos lugares que eu estava passando.
Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar vocês em Roma, eu penso fazer isso quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado por um pouco da vossa companhia. Então, aquilo que Paulo havia determinado no seu coração, de deixar aquele ministério maravilhoso que estava acontecendo na cidade de Éfeso, pensando que Deus o estava enviando para Roma, mas que antes de ele se dirigir a Roma, ele precisava passar e visitar os irmãos em Jerusalém, de Jerusalém ser enviado para Roma, e aqui ele diz então o seu plano, que era que a igreja em Roma o enviasse como missionário para a Espanha, onde o evangelho ainda não tinha sido anunciado. E vai aparecer um mapa aí na tela, e eu gostaria de mostrar para a gente entender um pouco melhor. Paulo, quando nós vemos que estava em Éfeso, estava nessa região que hoje é a Turquia. Tudo estava indo bem, milagres estavam acontecendo. Nós temos aqui o que hoje é todo o Oriente Médio, com Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, etc. Mas mesmo tendo tanto êxito no ministerial, Paulo entende que Deus quer que ele vá para Roma, para que de Roma ele seja enviado pela igreja de Roma para pregar na Espanha, onde o evangelho ainda não tinha sido anunciado, mas que antes, inclusive, de ir para Roma, para de Roma ir para a Espanha, ele entende que Deus o estava enviando para Jerusalém, para visitar a igreja, e que de Jerusalém ele fosse enviado para Roma, e de Roma ele fosse enviado para a Espanha. Ou seja, o que Paulo pensava fazer não tinha nenhuma lógica estratégica. E talvez a primeira lição que você e eu podemos fazer é que nossos conselhos missionários, apesar de terem que usar a sua capacidade mental para fazer decisões, em última análise, não é a minha estratégia missionária, mas é o Espírito Santo de Deus guiando para aquilo que Ele quer que seja feito, e não a lógica da nossa estratégia missionária. Porque a lógica seria, já que ele está aqui, primeiro, na nossa cabeça ele não deveria nem sair. E seria, obviamente, ele gastaria muito menos dinheiro em passagem aérea, mesmo que ele fosse com a Aeroflot. Ainda existe Aeroflot? Eu tive que viajar nos meus tempos com essas Air Senegal, e eu ia para o Marrocos, mas eu ia até Moscou, de Moscou eles me levavam para Senegal, de Senegal ia para Málaga, e de Málaga me mandava para a Espanha. Tudo isso porque era mais barato e a igreja não queria gastar, e eu carregando nas costas 2 filhos e 3 malas de 30 quilos cada uma. Mas vamos lá. Seria muito mais econômico que ele fosse diretamente para Roma, fosse por mar ou fosse por terra, e de lá já fosse para a Espanha. Mas ele entendia que Deus estava dizendo que ele ia passar por algumas cidades da Macedônia, da Grécia, depois iria para Jerusalém, visitaria a igreja, seria mandado para Roma, e de Roma seria enviado para a Espanha. Ainda no capítulo 15 do livro de Romanos, tem um versículo que normalmente você e eu não prestamos atenção. E eu vou pedir que deixe no mapa por um momento. Eu vou ler o versículo, mas pode ficar no mapa que nós ainda o utilizaremos. Capítulo 15 de Romanos, versículo 29.
Paulo diz aos irmãos em Roma: eu quero ir até vocês, quero desfrutar da presença, da companhia, do companheirismo. E ele afirma, e eu tenho certeza, que ao visitar vocês, eu chegarei aí na plenitude da bênção de Cristo. E aqui a gente entra no problema teológico que eu estou dizendo que nós temos. Paulo está saindo da Turquia, vai viajar passando primeiro por Jerusalém, depois espera que a igreja em Jerusalém o envie até Roma, para que seja enviado para a Espanha, mas ele diz aos irmãos em Roma que ele tem a plena convicção que todo esse processo, e até chegar lá na cidade de Roma e poder abraçar os irmãos na cidade de Roma, ele chegaria e faria isso tudo na plenitude da bênção de Cristo. E eu fiquei pensando, com a nossa cabeça de século XXI, evangélicos do século XXI, como será que eu interpretaria que seria essa viagem do apóstolo Paulo, entendendo que ele disse que tinha certeza que chegaria à cidade de Roma na plenitude da bênção de Cristo? Então, se eu fosse influenciado por essa teologia que nós vemos nas igrejas e no YouTube, eu imaginaria que a interpretação correta da expressão plenitude da bênção de Cristo é que a igreja de Jerusalém, sabendo dessa informação, mandaria um ticket de primeira classe para Paulo pegar o primeiro navio de uma dessas grandes companhias da Noruega, e ele iria de primeira classe até o porto de Jerusalém. Não tem porto em Jerusalém, é que eu escutei um pastor falando isso esses dias. Então chegaria até a Palestina, onde a orquestra da primeira igreja batista de Jerusalém teria ido até o porto para receber o nosso irmão Paulo com toda a honra que ele merece. Afinal de contas, veja só o que Deus estava fazendo através dele na cidade de Éfeso. Paulo chegaria até Jerusalém, iria para o templo, faria o que teria que ser feito, faria um tempo visitando as diferentes comunidades cristãs que existiam em Jerusalém, provavelmente também em Antioquia, e daí pegaria outro navio de primeira classe para chegar em Roma e ser abraçado pelos irmãos, chegando na plenitude da bênção de Cristo. E lembre-se que estamos tentando encontrar a resposta, ampliar a resposta para a pergunta: o que tem me impedido de glorificar Deus a tal ponto que eu esteja conseguindo fazer discípulos até os confins da terra? Quando nós começamos a ver o que estava acontecendo com Paulo, e Paulo anuncia que a sua visita seria na plenitude da bênção de Cristo, é muito interessante nós notarmos, principalmente quando nós levamos em conta a teologia da porta aberta e a teologia de que eu sou cabeça, não sou cauda, eu sou filho do rei. É interessante que Paulo falou que ele tinha certeza que chegaria a Roma na plenitude da bênção de Cristo, sabendo todo o tempo pelo que ele passaria, o que estava por acontecer.
Vou dar alguns exemplos, que depois em casa, nos capítulos 20 e 21 de Atos, você pode ver. À medida que Paulo avançava em direção a Jerusalém, para depois ir para Roma, o Espírito Santo lhe dizia que ele seria preso e passaria por tribulações. Já começou a complicar. Já essa questão de plenitude da bênção de Cristo já está ficando esquisito para mim. O Espírito Santo lhe dizia que ele seria preso e passaria por tribulações. Em Tiro, os discípulos, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém porque ele ia ter problema. Vai se colocando no lugar do Paulo, as portas abertas em Éfeso, toda essa encrenca para acontecer no caminho. Em Cesareia, o profeta Ágabo lhe disse que em Jerusalém ele seria preso. Aí sim, as portas fecharam de vez. Os irmãos em Cesareia tentam convencer a Paulo de não ir a Jerusalém. E eles chegam num ponto que não conseguem convencer a Paulo e oram dizendo, seja feita a vontade do Senhor. Então aqui, para o que vai acontecer daqui para frente, nós temos dois aspectos extremamente importantes. Primeiro, Paulo sabia que o que estava acontecendo na plenitude da bênção de Cristo, e o que estava acontecendo era a resposta de uma oração feita pelos discípulos numa cidade, pedindo que a vontade de Deus seja feita na vida de Paulo. Irmãos, isso é um problema bastante sério para nós hoje. Nós acabamos desenvolvendo um evangelho tão triunfalista, em que eu amarro, eu tomo posse, eu determino. Em que nós simplesmente apagamos do nosso vocabulário as palavras sofrimento e compromisso. E sem sofrimento e compromisso, não há nenhuma possibilidade de cumprirmos a missão da igreja hoje, porque o que precisa ser feito requer entrega, sofrimento e compromisso. Eu me lembro ainda, no Marrocos, era muito interessante que, por ser proibida a pregação do Evangelho, nós tínhamos que ter muito cuidado quando nós íamos nos encontrar com alguém que queria estudar a Bíblia. Então nós tínhamos todo um sistema montado para que havia centenas, agora são milhares, naquela época centenas de marroquinos que escreviam para o endereço de algumas rádios cristãs piratas que existiam no sul da Espanha, que está bem perto do Marrocos. Essas rádios piratas enviavam programas evangélicos para o Marrocos via rádio. Os marroquinos escutavam as mensagens e escreviam para a Espanha pedindo que lhes fosse enviados o curso bíblico por correspondência. Só que se essa rádio na Espanha enviasse pelo correio, por ser um país totalitário, eles abrem todas as cartas e observam todas as cartas suspeitas que chegam do estrangeiro. E se chegasse uma carta dessa, com um curso bíblico por correspondência, para uma pessoa chamada Mohammed Abdelkader,
e a polícia abrisse e visse que era um curso bíblico por correspondência, no dia seguinte a polícia estaria aí, levaria ele para a cadeia, torturaria com risco de morte e com risco de ficar décadas preso. Então nós íamos até a Espanha de carro, pegávamos o material que era parte do curso bíblico por correspondência, voltávamos com o material escondido, às vezes Bíblia, às vezes material impresso, com várias lições do curso, e com os endereços daqueles que estavam escrevendo para as rádios, para que quando nós chegássemos dentro do Marrocos, se passássemos vivo pela fronteira e o guarda não percebesse, a polícia não percebesse que nós estávamos levando material proibido, Bíblia, pregações, cursos bíblicos, nós levávamos o endereço dessas pessoas, porque quando nós chegávamos no Marrocos, e como eu disse, se eu não me engano, na primeira noite, eu iniciei um negócio de tapetes marroquinos, em que eu viajava pelo país inteiro, comprando esses tapetes e exportando esses tapetes para a Europa. O que fazia com que eu tivesse que viajar por diferentes partes do país, e à medida que eu ia viajando, eu ia colocando 1, 2, 3 cartas em cada cidade diferente, porque quando são enviadas de dentro do país, elas não são revisadas. E nessas cartas, nós damos o nosso endereço e o nosso telefone para que aquela pessoa, se quiser continuar estudando sobre Jesus, possa fazer isso. E num determinado dia, eu recebi alguém na porta da minha casa, às 8 da manhã. Eu abri a porta, um jovem, 20 e tantos anos. Ele tirou a carta que eu tinha mandado para ele, que eu não sabia quem era, tirou do bolso, mostrou para mim, com a minha letra, e perguntou: foi você que mandou isso? Eu não tinha certeza se tinha sido eu. Podia ser a polícia, podia ter sido um muçulmano radical. Esse jovem entrou e, de acordo com a hospitalidade local, tomou o café da manhã. Daí era parte da hospitalidade nós termos que oferecer o almoço, almoçou com a gente. Era parte da hospitalidade, nunca tinha visto o sujeito, oferecer o jantar, jantou com a gente. Eu mostrei o filme Jesus e pela primeira vez em árabe ele viu o filme Jesus, fez uma decisão por Cristo e aí tivemos o privilégio de começar a discipulá-lo. Mas em uma outra ocasião, um jovem de uma cidade a mais ou menos 100 quilômetros de distância de onde nós morávamos, liga para mim se apresentando, dizendo que era fulano de tal, que tinha recebido uma carta e que se nós poderíamos nos encontrar. E parecendo aquela coisa de James Bond, eu falei: tá bom, eu vou aí na sua cidade, não se preocupe, mas eu vou estar com uma camisa de tal cor, o meu carro vai ser desse jeito, eu vou deixar embaixo da árvore que está em tal lugar e vou carregar uma revista dobrada embaixo do meu braço para você saber que sou eu, e a gente busca um lugar seguro para conversarmos. Quando eu cheguei no lugar onde nós havíamos combinado, eu achei que era a pessoa que eu estava vendo ali, abri o vidro e falei: você que é o Brahim? Ele falou: sim. E eu falei: e para onde nós vamos? Para poder conversar. E ele falou: para minha casa. Falei: não, nós vamos conversar sobre a Bíblia. E aí ele falou: sim. Eu sei. Uma casa extremamente simples, no meio de um bairro bastante pobre. E quando eu entro na sala, estava a mãe, o pai, a filha, o genro, um neto e esse rapaz de 23, 24 anos.
Mais uma vez, a hospitalidade local. Antes do almoço, me trouxeram um chazinho com uma mesa coberta de bolachas e doces. Daí vem o almoço, daí vem a sobremesa, daí vem o chá da tarde, daí vem e vem e vem. E aí começou um relacionamento não somente com aquele jovem, mas com a família. Mas aquilo me deixou encucado. Como é que eu chego numa família, num país onde é proibida a pregação do Evangelho? E essa família me recebe de braços abertos, família muçulmana, sabendo que eu estou ali para estudar a Bíblia com o filho dele, que está fazendo um curso bíblico por correspondência que é proibido pelo governo. E aí eu fiquei sabendo que 20 anos atrás, o pai e a mãe desse garoto, desse jovem de 20 e tantos anos, tinham trabalhado para um casal de missionários norte-americanos que tinham ficado 10, 15 anos naquela pequena cidade, não tinham dado nenhum fruto no sentido de ver uma pessoa, pelo menos, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, mas o testemunho cristão que esse casal de missionários deixou para essa família foi tão forte e tão impactante que 15 ou 20 anos depois, ali estava um missionário brasileiro sentado na frente de toda uma família disposta a escutar o Evangelho, porque 20 anos atrás um casal de missionários norte-americanos havia entendido que estar na plenitude da bênção de Cristo não é necessariamente aquilo que nós pensamos. E eles estiveram dispostos a sofrer, a perseverar, e nem ficaram sabendo que 20 anos depois, como fruto daquilo que eles tinham começado, um missionário brasileiro pôde colher os frutos. E provavelmente quando eles saíram daquele país, sem poder apresentar na sua carta de oração para a sua igreja, que havia pelo menos um convertido, é possível que as igrejas tenham dito: esse foi fracassado na obra missionária. Paulo tinha certeza que iria na plenitude da bênção de Cristo, e no caminho acontece o óbvio, o povo se alvoroça contra Paulo quando ele estava no templo, Paulo é espancado, Paulo é levado preso e fica preso por mais de 2 anos, Paulo apela para César, Paulo é enviado para a Itália, sofre um naufrágio, é mordido por uma cobra e finalmente chega a Roma como prisioneiro, mas em nenhum momento ele mudou de ideia e ele continuava acreditando que depois disso tudo, ele chegou a Roma na plenitude da bênção de Cristo. E eu comecei a pensar nisso quando ainda estávamos no Marrocos. E hoje é diferente, mais muçulmanos estão se convertendo. Mas naquela época, o que acontecia era que a média de conversão era mais ou menos 1,3 pessoas a cada 10 anos. E eu não sabia como dizer para a igreja na carta de oração: olha, se converteu 1,3 pessoas. Estava difícil, mas o problema fica maior quando às vezes você vê 1, 2, 3 pessoas se convertendo e 2 anos depois, uma dessas pessoas que se converteu
de fachada e diz o seguinte: agora que eu estou caminhando com vocês há 2 anos, eu já anotei o nome de todos os crentes que estão em contato com vocês, e se vocês não me derem $2.000, eu vou na polícia e entrego o nome de todos vocês para a polícia. E aí eu comecei a me perguntar o que significa ter êxito aos olhos de Deus. E me lembrei, se puder pôr a foto da família, já está aí, ótimo. Me lembrei então do que aconteceu quando nós fomos para o Marrocos, quando Felipe, esse jovem, tinha 10 meses. 1986, janeiro, a igreja já tinha aprovado a nossa ida para o Marrocos. O Felipe nasceria em janeiro. Em abril, nós estaremos sendo enviados para ser treinado no Marrocos e permanecer lá por muitos anos. E eu deixei, tudo aconteceu muito rápido, eu deixei minha esposa no hospital, voltei para casa para pegar o enxoval. Quando eu cheguei de volta no hospital, meu filho já havia nascido. E aí eu fui conhecê-lo, ele estava no berçário, e assim que eu o vi, eu percebi que tinha alguma coisa muito errada. E aí, conversando com os médicos disseram que ele nasceu com uma síndrome que a cada tantos milhares de crianças, uma pessoa nasce com isso. Minha teologia ainda era dos grandes heróis da fé, onde tudo posso naquele que me fortalece, fora de contexto. E aí eu comecei a questionar a Deus. Senhor, já nos dispusemos nas tuas mãos. Já estamos aqui preparados para irmos. Os médicos não sabiam o que fazer com o nosso filho, ele não tinha queixo, ele não tinha céu da boca, e a língua dele não tinha musculatura e caía na garganta. Se ele respirava, ele não conseguia comer. Se ele comia, ele não conseguia respirar. Foi emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Não sabíamos o que fazer. Os médicos em São Paulo não sabiam o que fazer com ele. Até que nos mandaram para um hospital em Bauru, em que a enfermeira desse hospital em Bauru, que é da Universidade de São Paulo, que só cuida de crianças com problemas lábio-palatais, por telefone, já em 10 minutos de conversa, tinha nos ajudado mais do que todos os médicos que nós tínhamos passado em São Paulo. Ele não tinha força suficiente para ir de carro, tivemos que colocá-lo num pequeno avião fretado. Chegando no hospital, um dos momentos mais difíceis de nossas vidas, ter que assinar um termo dizendo que éramos conscientes de que talvez nosso filho não sobrevivesse a essa primeira operação, porque seriam necessárias várias. 15 dias, Felipe é operado, continua o tratamento, com 6 meses, o Felipe é operado. E aí, por conta da nossa teologia da porta aberta e da eu sou filho do rei, nós passamos 6 meses tentando nos convencer que, como a porta estava se fechando, o que Deus estava dizendo para nós é que tem tanta coisa para ser feita no Brasil, isso depois de 3 anos de ter sido treinado no navio Doulos. Portanto, nós já estávamos conseguindo nos convencer a nós mesmos de que nós deveríamos permanecer no Brasil para ajudar a despertar pessoas que iriam para o campo missionário. E nesse processo, nossa igreja pediu que organizássemos uma conferência missionária. E trouxemos um pregador, pastor, que tinha sido diretor do navio Doulos, que nós tínhamos desenvolvido um bom relacionamento. E numa determinada noite, esse pastor, Frank Dietz, talvez alguns de vocês escutaram falar, ele pregou baseado nessas passagens que eu estou compartilhando com vocês. E o título da mensagem dele era Convicção ou Conveniência.
E a pergunta que ele fez ao final é: as decisões que você está tomando são decisões porque é conveniente, vai ser mais fácil para você ao tomar essa decisão? Ou, apesar do preço e das consequências, você, em vez de fazer decisão baseado na conveniência, você vai tomar decisões baseado na plena convicção daquilo que Deus quer para a sua vida? Quebrou nossas pernas. Rosângela e eu, com o Felipe, chegamos em casa aquela noite, nos ajoelhamos ao lado da cama, pedimos perdão pela nossa atitude, confessamos nossas limitações e pedimos a Deus que, apesar da situação do Felipe, apesar dos nossos medos, fraquezas, e sem termos a mínima ideia do que iria acontecer, nós estávamos dispostos a ir. 3 meses depois estávamos no Marrocos. Felipe teve que fazer pelo menos mais 2 operações. E os médicos diziam que provavelmente ele não falaria bem sequer o português. Nós ficamos no Marrocos aproximadamente 8 anos. Felipe cresceu sua primeira infância no Marrocos. E pela misericórdia de Deus, quando nós saímos do Marrocos, o Felipe falava árabe clássico, árabe marroquino, inglês, francês, espanhol e português. Perfeito. Ele olhava para um inglês e falava com sotaque inglês, olhava para o americano, falava com sotaque americano, olhava para o argentino, etc, etc, etc. No meio de uma situação onde, quando Felipe nasceu com aquele problema, alguns irmãos da igreja disseram: certamente existe pecado na vida do Marcos e da Rosângela, por isso Deus permitiu que o filho deles nascesse dessa forma. Felipe se formou numa universidade inglesa, se casou com uma brasileira, ficaram 10 anos como missionários no Oriente Médio, agora estão no Brasil. Mas foi a partir dessa experiência que eu comecei a perceber que a nossa teologia, que é uma teologia que faz com que nós percamos o conceito de sofrimento e compromisso, impede com que realmente nos coloquemos nas mãos de Deus e estejamos dispostos a pagar o preço que for necessário para que possamos verdadeiramente cumprir a missão da igreja hoje, glorificando o nome de Deus por onde nós passarmos. E nesse processo de Paulo, de estar na plenitude da bênção de Cristo, e por ter passado por todos esses problemas que eu acabei de mencionar, no meio disso tudo, Deus estava trabalhando em Paulo e através de Paulo, porque Deus enxerga muito mais longe do que os nossos planos. Durante todo esse processo de prisão e cobras e de ter apanhado, etc, etc, Paulo prega o evangelho a uma multidão, Atos 22. Atos 24, prega o evangelho ao governador Tértulo. Atos 26, prega o evangelho perante Festo e perante o rei Agripa e Berenice. Atos 27, no navio, Paulo prega a 276 pessoas de diferentes nacionalidades e que adoravam diferentes deuses. Atos 28, na ilha de Malta, Paulo cura enfermos. Atos 28, Paulo prega abertamente em Roma. Filipenses 1, a guarda pretoriana e os demais escutam o evangelho. Filipenses 1, inspirados na atitude de Paulo, os irmãos ficam mais ousados na pregação do evangelho.
Várias cartas são escritas na cadeia aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Textos preciosos, inclusive cristológicos, foram escritos que de outra forma talvez não tivessem sido escritos se Paulo não tivesse acreditado que, apesar da turbulência que viria pela frente, por ele ter a plena convicção de que ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse, ele sabia que ele estava caminhando na plenitude da bênção de Cristo. E foi por isso que em Atos, capítulo 21, versículo 13, Paulo disse: eu estou disposto não somente a sofrer, mas, se necessário for, a morrer pelo nome de Cristo. Quando eu estava dirigindo uma organização missionária no sul da Espanha, Rosângela e eu tivemos o privilégio de morar 8 anos no sul da Espanha, com a missão PMI, alguns conhecem como PM internacional. Eu participava de vários comitês, eu estava envolvido com o trabalho de diferentes organizações missionárias, e uma dessas organizações missionárias estava na Tunísia, país onde também é proibida a pregação do Evangelho. E numa dessas viagens que eu fiz para a Tunísia, para participar da reunião do conselho de uma dessas organizações, eu cheguei lá decidido, é um país lindo, com muitos lugares turísticos, mas eu cheguei lá na Tunísia decidido que eu queria visitar um cemitério. E quando eu chamei o táxi, pedi para o táxi, claro, ele viu que era estrangeiro, e pediu para o táxi me levar para aquele cemitério que tem logo na parte de fora da capital, o taxista olhou com cara de estranho para mim e falou: você tem certeza? Você não quer que eu te leve ali para o Coliseu? Se eu te levo para ver as ruínas, não sei do quê. Eu falei: não, eu quero que você me leve para aquele cemitério. Porque aquele cemitério tinha uma parte importante na história do cristianismo e o desenvolvimento do cristianismo nos primeiros 3 séculos da era cristã. Havia uma mulher chamada Perpétua, ela era da classe alta romana que vivia na Tunísia, no que hoje nós chamamos Tunísia. Era proibida a pregação do Evangelho, os romanos perseguiam os cristãos, estamos falando por volta do ano 200 e pouco, 300 depois de Cristo. E essa moça de classe alta confessa a sua fé em Jesus Cristo. E ao confessar a sua fé em Jesus Cristo, as autoridades romanas que controlavam a região decidiram usá-la como exemplo e a levou para a cadeia e a deixou presa, e depois de um tempo marcou a data para que ela fosse levada para o Coliseu e fosse devorada pelos animais selvagens. E todas as noites o seu pai, também da classe alta, chegava naquela cadeia e falava para Perpétua: Perpétua, oferece um sacrifício ao imperador para que você seja liberada. Depois, se você quer continuar seguindo esse Cristo, você faz isso. Mas oferece um sacrifício ao imperador para que você seja colocada em liberdade. Passaram-se meses. Foi marcada a data para o dia seguinte, onde Perpétua, por ser cristã, seria levada para o Coliseu, na Tunísia, para ser devorada pelos animais selvagens. E mais uma vez, Perpétua olhou para o seu pai, que ela amava muito, e disse: papai, eu não posso fazer isso. Perpétua tinha a plena convicção de que estava na plenitude da bênção de Cristo. No dia seguinte, ela foi levada para o Coliseu
E ela morreu bem perto de onde estava o público assistindo. E algumas pessoas, antes que ela morresse, escutaram Perpétua, que estava enterrada naquele cemitério que eu queria conhecer. Escutaram Perpétua dizendo: Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de poder morrer por causa do nome de Cristo. Não é um final feliz daqueles que nós gostaríamos de ter. Mas é o final de uma pessoa que tinha plena convicção de que estava no centro da vontade de Deus. E, portanto, não achava que tinha o direito de exigir nada. E tinha a certeza de que o que restava da vida dela era para honrar o nome de Cristo, acontecesse o que acontecesse. E por nós termos tirado esses aspectos da nossa teologia, nós não estamos conseguindo dizer: eu estou disposto não somente a sofrer, mas, se necessário for, também a morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, que nos exorta, que nos ajuda a entender a nossa responsabilidade e que nos ajuda a entender qual posicionamento devemos ter diante dos desafios que temos diante de nós. Que Tu continues falando, Senhor, aos corações e que possamos continuar indo por esse mundo, fazendo discípulos de todas as nações, refletindo a Tua imagem por onde passarmos. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus.